Vamos iniciar aqui esta tarde com o relatório da Comissão Interjurisdicional. Concedo a palavra para Fred Wellington, Susan Broomback e Lonnie Chait, que vão apresentar o relatório. Boa tarde, Conferência Geral. Meu nome é Fred Wellington, eu venho da Conferência Anual de Nova York. Sou um homem afro-americano, sou leigo e sou sou um mais velho, mas tente se acompanhar a mim. Membros da nossa igreja. Eu sou Susan Broomback, da Conferência Anual do Novo México, e temos aqui Ciela. Acho que temos apenas eu aqui representando esse como coordenadora do calendário. Aqui temos Lonnie Chait, leigo, Conferência do Norte de Illinois, homem branco. Amigos, nós vamos apresentar aos senhores e senhoras o relatório interjurisdicional, que pode encontrar no volume 3 do ADCA, nas páginas 1268 e até 1274. Em 2016, na TINAS 2016, a Conferência Geral autorizou o que nós chamamos a Comissão Interjurisdicional, que tinham membros de cada um dos 5 jurisdições dentro dos Estados Unidos para revisar legislação relacionada a limites jurisdicionais e também o número de bispos em jurisdições para que oferecer uma recomendação para a Conferência Geral de 2020. Somos nós aqui, na verdade, que estamos nos reunindo em 2024. A grande realidade do mundo logo após a pandemia, desafiliação, fechamento de igrejas e mudanças, realidades orçamentárias impactaram o cenário para todos nós. Isso também gerou uma visão que é muito mais ampla na consideração de opções que se apresentam como a Igreja Metodista Unida entrando numa nova área, num novo paradigma. Nós sabemos que a missão da Igreja Metodista Unida é, digam comigo, tornar discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. E com isso, diante de nós, com a nossa missão, nós pegamos o que a Igreja Metodista, sua missão, e vimos como poderíamos chegar ao o que. A nossa missão para o Comitê Jurisdicional vai examinar a realidade atual e as necessidades das missões da Igreja Metodista Unida para o século XXI e recomendar um processo que possa determinar o número de limites das jurisdições e as áreas episcopais que se alinhem com as prioridades da nossa missão e o propósito comum da Igreja Metodista Unida, para que possamos viver o chamado de Cristo como povo comprometido para estar em conexão. Ouçam as palavras. Eu vou fazer algo novo. Agora, vemos o futuro. Você não vê? Eu vou encontrar no mundo, com os rios, os desertos, na natureza, com essas palavras, nós as ouvimos sabendo que nós não somos os mesmos do que éramos no passado. A Comissão do Estudo Jurisdicional oferecerá a todos os comitês para que possamos coletivamente encontrar o nosso caminho no que Deus nos chama, na nossa vocação cristã, para o que nós queremos, somos agora e o que seremos no futuro. O trabalho da Comitê Jurisdicional, a sua base, tentando encontrar onde nós nos vemos caminhando nesse futuro, nesta reunião da Conferência Geral de 2020. Reconstituída como 2024. Adotar os desafios diante de nós, sabemos que abordagens novas precisam ser consideradas para todos os aspectos das nossas estruturas, sistemas e sustentabilidade. Portanto,
Isso inclui sermos abertos a aceitar os recursos disponíveis à medida que vamos crescer no nosso futuro. Quem é que fez este trabalho? Bem, caso olhem, por favor, a tela que está diante dos senhores e senhoras, o Comitê Jurisdicional representa uma diversidade das 5 diversidades, cada uma delas representada por um clérigo, um leigo ou leiga e um bispo de cada jurisdição, todos que foram nomeados pelo colegiado de bispos. Nós revisamos as legislações e o livro de disciplinas e, após debates aprofundados e discussões jurisdicionais, líderes de cada jurisdição e bispos também, concluímos que continuar com 5 jurisdições com os limites atuais é, de fato, apropriado. Também concluímos que a fórmula para os membros que tem sido, através da qual sempre nos norteou no passado, era usada para determinar o número de bispos nos Estados Unidos, não é mais uma reflexão necessária para a nossa missão e prioridades das jurisdições. Estamos recomendando que as jurisdições estejam no melhor posicionamento para avaliar a sua missão, um número de bispos que possa, de fato, refletir a cultura de cada missão e as necessidades da igreja de hoje. O processo atual é uma fórmula bastante objetiva, com base no número de membros. Deve estar aí na tela. Primeiramente, cada jurisdição deve ter um mínimo de 5 bispos, financiados com uma abordagem de todas as jurisdicionais das conferências anuais, e, além, mais um bispo adicional para cada 300 mil membros, também financiado por uma contribuição de todas as conferências jurisdicionais anuais. Bom, vamos ver. Sabemos que os membros estão mudando e esta fórmula não está funcionando mais para nós. O nosso estudo disse que vamos concluir com isso para definir os bispos financiados e permitir que as jurisdições possam considerar as necessidades de cada missão e das suas jurisdições. Através de debate e discernimento, concluímos que o número definido, enfoque e apoio dos bispos dos Estados Unidos seria melhor lidado com a jurisdição, que melhor compreende os desafios, restrições e oportunidades de cada sua jurisdição. A medição apresentada pelo nosso estudo, o comitê, cada jurisdição terá 5 bispos, quanto apoiado ou financiado pelas conferências anuais jurisdicionais. Cada judicial também definirá qual é a necessidade para mais bispos, além dos 5. O salário e despesas desses bispos a mais, além das viagens, serão pagas por uma porção da conferência anual dentro de cada jurisdição, ao contrário do que uma porção de todas as conferências anuais nos Estados Unidos. Esse ônus financeiro de uma jurisdição de ter um bispo a mais não deve financeiramente afetar as conferências anuais e outras jurisdições. Isso é semelhante ao processo que usávamos para definir o número de bispos nas conferências centrais. Ao longo dos últimos 2 anos que estamos lidando com a realidade, com menos recursos financeiros, a nossa jurisdição dos Estados Unidos já estava debatendo sobre as necessidades das nossas missões. Então, antes de eu explicar brevemente o processo, quero que o nosso Fred, o nosso advogado, que mencione uma preocupação que tivemos em relação a isso. Bom, aqui é o questionamento. Será que isso é constitucional? Sim. E é constitucional. O nosso trabalho nos levou para que pudéssemos compreender que era necessário fazer essa pesquisa antes de tudo. A Constituição da Igreja Metodista Unida estabelece várias autoridades definidas para a determinação do número de bispos autorizados para a eleição e trabalho dentro da conferência
anual. Vimos que, apesar desses sistemas e o equilíbrio e limitações que define o poder exercido por cada autoridade individualmente e por todos conectadamente. O Colégio de Bispos tem autoridade para rearranjar ou a supervisão dos planos episcopais da conferência anual, conferências missionárias e missões dentro de cada de seus territórios. Portanto, as conferências jurisdicionais têm autoridade para determinar o número, nomes e limites das conferências anuais e áreas episcopais. Isso está no parágrafo 40. Também tem possibilidade para definir os planos de supervisão das conferências anuais e conferências missionárias e missões dentro dos seus respectivos territórios, está previsto no parágrafo 48. A Conferência Geral tem autoridade para definir uma base através da qual os bispos poderão ser eleitos pelas conferências jurisdicionais. Isso está no parágrafo 16.9. E para determinar e prover, para distribuir recursos necessários para levar a cabo o trabalho da Igreja. O Conselho Jurisdicional, que é essa autoridade dupla dada às conferências gerais determinadas quando os bispos poderão estar presentes em cada jurisdição. E isso está numa decisão 1312. Nossas propostas legislativas já definidas pelos comitês tentaram levar em consideração a tensão criada por estas provisões constitucionais concorrentes, criar um novo processo permitindo a determinação do número de bispos dentro das jurisdições embasadas nas necessidades de cada missão, ao contrário de fórmulas matemáticas restritivas que a Susan mencionou anteriormente. E ao fazer isso, estamos mudando a responsabilidade financeira para apoiar os bispos além do número mínimo definido ou diretamente para a jurisdição. Susan? Bom, já que não temos muito tempo, eu quero falar para os senhores e senhoras sobre alguns aspectos importantes, dizendo que há 5 petições que fazem parte do comitê do relatório jurisdicional e 3 já foram aprovadas no comissão de calendário. Temos 2 que vamos discutir, que terão implicações financeiras, uma nos gastos dos escritórios e outra em relação ao número de bispos. Há uma preocupação de que eu ouvia de que as nossas petições sobre o número de bispos poderá definida no número de 2016, que está desatualizado. A nossa intenção é dizer que o número deve ser definido pelo Comitê Interjurisdicional e pelas recomendações desse comitê, que eles vêm trabalhando exaustivamente, Nido, e esse processo será implementado ao longo dos próximos 4 anos e será utilizado, de fato, na próxima Conferência Geral. Espero que isso tenha ajudado. Eu vou permitir ao Lenin que fale um pouco mais sobre isso, sobre algumas das implicações financeiras. Como que o financiamento ocorrerá? É importante que saibamos quão pouco mudará. A GSFA vai definir um valor para o Fundo Episcopal de todas as conferências anuais. Verá da GFCA e dos jurisdições. Será único apenas. Não estamos propondo que a GSFA continuará com oferecendo todo o staff necessário, personal necessário, jurisdições pagando também por contratar alguns bispos de GSFA a outro. Não haverá mudanças também para os bispos das conferências centrais, nem para o colégio de bispos, nem para os escritórios episcopais, bispos aposentados. Apenas 2 mudanças importantes. A primeira é sobre os gastos dos escritórios. Atualmente, o Fusco Episcopal solicita as verbas de do Fundo Episcopal da GFCA, que também solicita dinheiro para os escritórios
dessas áreas jurisdicionais e esse montante é pago de novo para as conferências anuais. Essa petição vai eliminar essa ida e volta. O custo sairá do fundo episcopal e continuará nas conferências anuais. O segundo componente importante que mudará é que a jurisdição decidirá por 16 ou 17 bispos além do mínimo. O custo será apenas arcado pela conferência naquela jurisdição, considerando a porção do fundo episcopal e não distribuído em todas as conferências anuais. Então, por exemplo, ao pensarmos que o custo de um bispo jurisdicional seja de $300 mil e uma jurisdição central decide ter 6 bispos, esses 300 mil serão alocados apenas para as 10 conferências na região norte-central, jurisdição norte-central dos Estados Unidos. Bom, Susan, o que você gostaria que os nossos colegas façam? Queríamos avançar para o próximo item do calendário, de fato. Queremos compartilhar as informações, ajudá-los e ajudá-las a decidir em relação a esses outros 2 itens e espero que tenha sido útil. Vejam as petições, por favor. Muito obrigada.